Fala galera, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Intensivo Enem 2018. Hoje, uma aula super importante, dando continuidade às funções inorgânicas. Lembra que hoje nós vamos trabalhar com a quarta função inorgânica, que para mim é a função, que é a função óxido. Eu gosto de dizer, pessoal, que óxido é a função porque óxido, para você entender óxido, você precisa ter um bom conhecimento de ácido, um bom conhecimento de base e, consequentemente, você precisa entender qual é a aplicação dos óxidos. E a gente vai trabalhar tudo isso nessa aula. Galera, presta bem atenção, que hoje a gente tem um objetivo super importante. O primeiro objetivo é a gente aprender a identificar um óxido. Você, com certeza, já deve ser capaz de identificar um ácido, de identificar uma base, de identificar um sal, e agora você vai ser capaz de identificar um óxido. E depois você vai aprender a classificar esse óxido e prever algumas propriedades desses óxidos. É super importante isso pra gente, beleza? Então, vamos começar aprendendo a identificar um óxido. Para você aprender a identificar um óxido, você precisa saber a definição de óxido. A gente diz, e nos livros de ensino médio tem isso, que óxidos são compostos binários. Flávio, o que são compostos binários? Compostos binários são compostos formados por apenas dois elementos. Então, óxidos são compostos binários onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Marcou? Óxidos são compostos binários onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Ou seja, óxidos são compostos formados por apenas dois elementos e, obrigatoriamente, um desses elementos é o oxigênio e o oxigênio tem que ser, desses dois elementos, o elemento mais eletronegativo. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Olha só, eu posso dizer que a fórmula geral de um óxido é essa aqui, ó. É XOY. Presta atenção. É XOY. Presta atenção no que eu vou te dizer. X e Y é exatamente a quantidade desse elemento E e a quantidade de oxigênio. X pode ser 1, X pode ser 2, X pode ser 3, Y pode ser 1, Y pode ser 2, Y pode ser 3. Beleza? Aí vem cá, presta atenção. Flávio, quem é esse E? Esse E é um elemento. E esse E pode ser qualquer elemento, com exceção do flúor. Beleza? Com exceção do flúor. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Por isso que eu coloquei tá vendo? Diferente do flúor. Eu vou até botar aqui, ó. É diferente do flúor. Flávio, por que pode ser qualquer elemento, mas tem que ser diferente do flúor? Porque o flúor, ele é mais eletronegativo que o oxigênio. E quando o oxigênio ele forma compostos binários com o flúor, esses compostos binários eles não são óxidos. Esses compostos binários eles são classificados em outra função inorgânica. Beleza? Então, para você não ficar preso a conceitos, você pensa assim: óxido é todo elemento, é todo composto binário, é todo composto formado por dois elementos, onde o oxigênio está ligado a qualquer elemento, com exceção do flúor. Beleza? Tranquilo? Ok? Aí, ó, a gente tem a definição de óxido. Tá legal? Vê só. Já que você sabe reconhecer um óxido, agora você vai aprender a classificar esse óxido. Presta atenção. São 5 classificações e, sem sombra de dúvidas, dessas 5 classificações, tem 2 que são importantíssimas, que são logo as 2 primeiras, beleza? Os óxidos, eles podem ser classificados em óxidos básicos, em óxidos ácidos, em óxidos anfóteros, em óxidos neutros
e em óxidos duplos ou mistos. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, vem cá, como é que eu vou bater o olho num composto e eu vou saber, por exemplo, que ele é um óxido ácido? Como é que eu vou bater o olho num composto e eu vou dizer, por exemplo, que ele é um óxido básico? Como é que eu vou saber, Flávio? Eu não sei. Presta bem atenção. Olha só o que eu vou te mostrar agora, tá? Eu vou colocar aqui a fórmula de um óxido. Vou colocar a fórmula aqui de um óxido, beleza? Colocar aqui, ó, CaO. Presta atenção. Isso aqui é um óxido. Aí você diz assim para mim, Flávio, por que isso é um óxido? Primeiro, isso é um composto binário, formado por apenas dois elementos. Cálcio é um e o oxigênio é o outro. Isso é um composto binário. E repare, o oxigênio está junto de um elemento e este elemento não é o flúor. Então, o oxigênio formou um composto binário com um elemento diferente do flúor, formou. É um óxido. Beleza? Agora, isso aqui é um óxido o quê? Básico, ácido, anfótero, neutro ou duplo? Isso é um óxido o quê, Flávio? Agora você vai aprender isso de uma maneira bem simples. Vem comigo. Os óxidos básicos, eles são formados por metais. Não se esqueça disso. Os óxidos básicos, eles são formados por metais. E esses metais, obrigatoriamente, apresentam NOx mais 1, mais 2, e não se esqueça, o bismuto com NOx mais 3 forma óxido básico. O bismuto com NOx mais 3 forma óxido básico. Então, quem são os óxidos básicos? Os óxidos básicos são formados por metais. E esses metais têm NOx, vamos comigo, mais 1, mais 2 e o bismuto mais 3. Vamos repetir comigo? Os óxidos básicos são formados por metais. E esses metais têm NOx o quê? Mais 1, mais 2. Dentro dos óxidos básicos você também tem o bismuto. O bismuto, lembre-se, tem NOx mais 3. Então vem comigo. Como é que você iria classificar esse óxido? Vamos lá. O cálcio é um elemento da família 2A. Você sabe, todos os elementos da família 2A têm NOx, olha só, mais 2. Então aqui você tem o que, Flávio? Aqui você tem um óxido e esse óxido é um óxido básico. Beleza? Agora preste atenção que nas aulas das funções inorgânicas a gente vai um pouquinho mais além. Presta bem atenção. Quando eu falo para você que esse óxido é um óxido básico, eu estou dizendo para você que esse óxido ele tem um comportamento básico. Esse óxido ele se comporta como se fosse uma base, beleza? E ele se comporta como se fosse uma base quando? Não se esquece. Um óxido básico ele reage com água produzindo uma base. Eu vou até colocar aqui embaixo para que você anote e não esqueça. Óxido básico mais água vai originar uma base. Os óxidos básicos, eles também reagem com ácidos. E os óxidos básicos reagem com ácidos se comportando como se fosse uma base. Então, consequentemente, um óxido básico vai reagir com ácido, originando o quê? Sal mais água. Óxido básico mais ácido vai originar o quê? Sal e água. Beleza? Então, Então é importantíssimo, pessoal, que você tenha essa ideia na sua cabeça. Presta bem atenção. Você bate o olho numa substância e diz, isso é um óxido. Aí você vai mais além. Esse óxido, ele é um óxido básico. Por que esse cara é um óxido básico? Porque esse cara, ele se comporta como se fosse uma base. Tranquilo? Legal? Vem comigo. A segunda classificação importantíssima é a classificação quanto aos óxidos ácidos. Aí vem comigo. Os óxidos ácidos, eles são formados por ametais.
Então você olhou um óxido e esse óxido é formado por um A metal, você já sabe, esse óxido ele é um óxido ácido. Exemplo que eu trouxe, o CO2, o carbono, olha só, o carbono é um A metal e o SO2, o enxofre, também é um A metal. Mas você vai ter que ficar atento, beleza? Por quê? Os óxidos ácidos, eles também podem ser formados por metais. Só que aí vem um detalhezinho. Qual é o detalhezinho? Os metais formadores dos óxidos ácidos, eles apresentam NOx alto. NOx é mais 5, mais 6 ou mais 7. Beleza? Para um óxido formado por metal ser ácido, esse óxido ele tem que ter um NOx alto. Qual é o valor desse NOx? Mais 5, mais 6 ou mais 7. Trouxe o exemplo aqui para você ver do CrO3. Presta bem atenção. O oxigênio tem NOx menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para tudo dar zero, o NOx do crômio tem que ser mais 6. O crômio é um metal de transição. E esse metal tem que NOx? Olha só, mais 6. Então, esse óxido, ele é classificado como um óxido ácido. Tranquilo? Aí você faz novamente a pergunta para mim. Mas, Flávio, por que esse cara ele é classificado como um óxido ácido? Porque ele se comporta como um ácido. E como ele se comporta como um ácido? Aí não se esquece. Óxido ácido mais água vai originar um ácido. Óxido ácido mais base vai formar sal e água. Vou repetir e vou colocar aqui para você anotar. Óxido ácido mais água vai formar um ácido. Óxido ácido mais base vai formar sal e água. Tranquilo? Beleza? Galerinha, presta atenção. Para Enem, sem sombra de dúvidas, esses são os dois óxidos mais importantes para a gente. Beleza? Justamente os óxidos básicos e os óxidos ácidos. São os óxidos que você tem que ir para o Enem sabendo identificar e sabendo o que? As principais características. Legal? Vamos agora para os três últimos, que esses três últimos nós vamos trabalhar apenas o que? Identificação. Tranquilo? Vem cá. Óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros, pessoal, eles fazem parte de uma classe de óxidos extremamente grande. Eu já vi vários parceiros, vários colegas meus de profissão elaborando frases, né, para que os alunos decorassem os óxidos anfóteros. Para Enem, não existe essa necessidade. Para Enem, você não precisa decorar os óxidos anfóteros, você só precisa o quê? Identificar. E como é que a gente identifica um óxido anfótero? Se esquece não. Um óxido anfótero é formado por um metal de carga mais 3, um metal de carga mais 2. O óxido de zinco, vou botar de amarelinho aqui, é um óxido anfótero. O óxido do chumbo mais 2 é um óxido anfótero. E o óxido do estanho mais 2 é um óxido anfótero. Aí você não se esquece e sempre pensa assim, óxidos anfóteros são óxidos formados por metais. Metais de carga mais 3, metais de carga mais 4. Zinco mais 2, chumbo mais 2, estanho mais 2. Beleza? Vem comigo. Quarto tipo de óxidos, os óxidos neutros, também chamados de indiferentes. São óxidos que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Só são 3 os óxidos neutros. Quais são? N2O, NO, CO. Você lembra sempre assim, N2O, NO-CO. N2O, NO-CO. Tranquilo? E por último, a gente tem os óxidos duplos ou mistos. São óxidos que apresentam essa fórmula geralzinha aqui, ó. Metal 3, oxigênio 4. Você tem um metal e o índice desse metal é 3. Esse metal está ligado ao oxigênio e o oxigênio tem índice 4. Aí eu trouxe para você aqui, ó, Al3O4.
Vou botar também, ó, Fe, olha só, 3O4. Pb, olha só, Pb3O4. Tá vendo como é que é simples? Al3O4, Fe3O4, Pb3O4. Olha só, galera. Vou botar de azul, tá? Metal 3, oxigênio 4. Metal 3, oxigênio 4. Metal 3, oxigênio 4. Você já sabe, é um óxido duplo, misto ou salino. Só lembre-se dos óxidos duplos. Beleza? Tranquilo? Galerinha, isso é o que é importante de Enem para a gente saber, tá? Isso é o que é importante de óxidos para o Enem para a gente saber, beleza? A gente não precisa saber mais do que isso não, que é justamente o quê? Saber identificar um óxido, saber classificar um óxido e dentro dessa classificação saber por que esse cara é classificado dessa maneira. Tranquilo? Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos encerrando o nosso módulo de funções inorgânicas com a função óxido, e funções inorgânicas é um assunto extremamente relevante dentro da nossa prova. Beleza? Tranquilo? Um forte abraço, um beijo no coração, tchau!